paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o povo de Deus mais uma vez. É um prazer imenso nos reencontrarmos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Nós iremos dar continuidade do tema que estivemos estudando sobre a mundanidade, a apostasia do Jordão, a apostasia do mundanismo. E nesse momento nós iremos orar ao Senhor pedindo a sua graça, a sua direção, para que Ele venha nos conceder o poder para apresentar a palavra, porque tudo vem de Deus. E também para que vós, que sois ouvintes, possam apreciar essa mensagem e guardá-la no coração para que possa acontecer uma verdadeira reforma e um reavivamento dentro desse aspecto que nós estamos estudando. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus, nesse instante iremos orar. Nosso Pai Celestial, Senhor, mais uma vez nos colocamos de joelho na Tua presença. Ô Senhor, ajude-nos, Pai. Tenha compaixão e misericórdia de nós, nós que estamos caídos, que estamos vivendo uma vida de rebelião contra a Tua palavra. Pois, Senhor Deus, nos levante dessa apostasia, nos dê vitória sobre os nossos pecados, sobre o nosso estilo de vida errado. Ajude-nos a sermos uma identidade perfeita do Senhor aqui na terra, a revelar o Teu caráter, Senhor, em todo o nosso estilo de vida, em todo o nosso modo de falar, nosso modo de vestir. E, enfim, Senhor Deus, pedimos o Teu perdão. Abençoe-nos mais uma vez. Abençoe o Teu povo, Senhor, a Tua igreja que irá ouvir essas palestras, ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Prazer, irmãos. Mais uma vez nós iremos retornar ao estudo sobre a apostasia do Jordão, sobre a apostasia do mundanismo. E nós iremos falar de uma pessoa chamada Jezabel. E Jezabel, ela foi uma mulher ímpia, símbolo de apostasia, de idolatria. Uma mulher que conduziu o povo de Deus naquele tempo a uma apostasia muito severa. Ela e o seu marido, né? E eu gostaria de ler um comentário que diz assim: várias passagens no Velho Testamento falam sobre o uso de cosméticos, especialmente as pinturas dos olhos. Tais cosméticos eram normalmente usados para atrair amantes ilícitos. E a profecia diz que Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou para a janela. Então, nós não conseguimos encontrar dentro da Bíblia o povo de Deus vivendo uma vida santa de consagração se pintando. Então, a pintura, ela é símbolo de apostasia, de adultério, de prostituição, de paganismo. Então, por isso que o povo de Deus, as mulheres de nossa igreja, não deve usar nenhum tipo de pintura, nenhum tipo de cosméticos, nem nos olhos, nem nos lábios, nem mesmo no cabelo. Certo? Então, nós iremos tratar desse tema, falar um pouco sobre a pintura e que a palavra de Deus reprova. Então, hoje nós olhamos os pastores de nossa igreja concordando e crendo que isso deve acontecer. Nós olhamos até mesmo hoje para as revistas adventistas do sétimo dia, as mulheres que são postas ali, que as imagens todas pintadas, irmãos, isso aí é repugnante perante os olhos de Deus. Nós olhamos hoje, nossos irmãos de igreja, os cabelos vão ficando grisalhos, eles vão colocando tinta para aparentar aquilo que não é. Nossas irmãs colocando tintas vermelhas, de todas as cores nos seus cabelos, aparentar aquilo que não é. Ellen G. White chama de pavoa. Certo? A única coisa que tem a exibir é uma aparência, mas o coração está podre. Então, nós, ao usarmos pintura, nós estamos dizendo: eu sou prostituta, eu sou uma prostituta, eu sou uma idólatra, eu sou pagã. É isso que a pintura indica. O adorno exterior de Jezabel não era de nenhuma utilidade diante de Jeú ou do tribunal de Deus. Pó e pintura não cobre a íntima corrupção do coração. Nem seda ou cetim esconde horrorosas máculas da alma.
Jezabel era corrupta interiormente, a despeito de seus esforços de embelezamento exterior. Deus olha para o coração e pede adornos interiores em lugar de exteriores. A sedutora aparência final de Jezabel, obtida com cosméticos e joias, era coerente com os determinados esforços de toda a sua vida para atrair os israelitas à idolatria. Por essa razão, seu nome tornou-se um símbolo de sedução da história bíblica. A sedução é também um dos alvos da linha de cosméticos que Satanás cria. Toda esta decoração é colocada para seduzir um homem para ir para a cama. Assim, qual é a razão para retirá-las? Então nós olhamos aqui a finalidade do cosmético. Jeú foi um homem que Deus escolheu para acabar com o reinado de Acabe e Jezabel. Então Jezabel se pintou com o propósito de seduzir Jeú, de levá-lo à cama, para a cama, e ali Jeú acabar com o propósito que Deus havia colocado no seu coração. Então esse é o alvo de cosmético, o alvo de pinturas, o alvo é carnalidade. O alvo não é outro, é carnalidade, é aparentar o que não era, é seduzir homens ou seduzir um parceiro para a cama. Esse é o alvo que a palavra de Deus revela para cada um de nós. Se Deus quisesse, irmãos e irmãs, se Deus quisesse que nós usássemos pintura no cabelo, Ele não permitiria que o meu e o teu cabelo embranquecesse. Se Deus quisesse que teus lábios fossem vermelhos, Ele criaria vermelho. Adornar nossos corpos com coloridos cosméticos e luxuosas vestes revela orgulho e vaidade, que são destrutivos a nós e aos outros. Temos visto essa verdade ressaltada explicitamente por muitos exemplos negativos e explicitamente pelas advertências apostólicas de Paulo e Pedro. Isaías capítulo 3, versículo 16 a 20, nós encontramos um outro quadro de apostasia. Nós encontramos ali um quadro em que as mulheres de Israel estavam em tremenda apostasia. E Isaías ali ele pinta um quadro da apostasia das mulheres de Israel naqueles dias. Nós encontramos também um outro quadro em Êxodo capítulo 33, versículo 5, em que Deus chama o seu povo e pede que eles tirem todo o adorno, toda a atratividade, para poder Deus aceitar a sua adoração. Então, se nós realmente formos estudantes da Bíblia e tivermos um coração querendo obedecer a palavra de Deus, nós não iremos inventar desculpa, dizer que a Bíblia não fala disso, que a Bíblia não fala de batom, que a Bíblia não fala de pintura, que a Bíblia não fala de anel. A Bíblia, ela fala de tudo isso. A Bíblia fala. Nós iremos agora falar um pouquinho sobre a aliança na história pagã. Aliança, o porquê pode ou não pode usar aliança, aquele anel de casamento, de noivado. A palavra de Deus nos diz que a gente não deve usar aliança. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 630. A palavra de Deus diz assim: quero que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos dispendiosos. Ellen G. White cita 1 Timóteo 2,9. Ela diz: aqui o Senhor, por meio de seu apóstolo, fala expressamente contra o uso de ouro, aquele anel que cerca seu dedo. Talvez seja muito simples, mas é inútil.
e seu uso exerce errônea influência sobre outros. Está escrito na palavra. Nós encontramos o anel, pesquisando a enciclopédia britânica, nós encontramos a origem do anel, a origem da aliança, certo? Diz assim: a história da aliança está descrita na própria forma do anel, sem começo e sem fim. Ninguém pode dizer ao certo quando ela teve início. A aliança parece ter se originado com os antigos egípcios e evoluído a partir do selo ou sinete. Continua. Os romanos foram os primeiros a usar a aliança para ligar pessoas não apenas às suas classes sociais, mas também seus companheiros maritais. Irmãos, muitos de nós chegamos e falamos, não, mas a aliança é o símbolo de casamento, o símbolo de união. Olha, nós praticamos a Santa Ceia, por quê? Porque representava a Páscoa. Está escrito, deriva da Páscoa. Nós praticamos o batismo porque está escrito na Bíblia. Então, aquilo que Deus não nos pede para usar e aquilo que Ele nos pede para usar, a gente tem que seguir o conselho da Palavra de Deus, que está em Testemunhos Seletos, volume 1, página 601. Nós não precisamos usar este anel, pois não somos infiéis ao nosso voto matrimonial. E o trazer a aliança não seria prova de sermos fiéis. Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com o costume e a moda. Nenhum centavo, nenhum real deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Nos países em que o costume foi imperioso, aí ela diz, lá sim, devemos usar. Mas não moramos num país em que não existe uma lei nos obrigando a usar a aliança. Ellen G. White, ela diz bem aqui, nenhum centavo deve ser gasto para comprar uma aliança para testificar que somos casados. Então, a nossa sinceridade, o nosso respeito deve brotar de um coração puro, de um coração que realmente obedeça a palavra de Deus. Anel de formatura, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 630, também a serva do Senhor nos diz que é pecado, que não devemos comprar, não devemos usar esse objeto. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 350, a palavra de Deus diz: Deus nunca aprovou joias, pendentes, indumentárias e atitude desleal no seu povo. Alguns têm sido bastante infelizes para chegar a possuir correntes ou alfinetes de ouro, ou ambas as coisas, e têm demonstrado o mau gosto de exibi-lo, fazendo-os notório, a fim de chamar a atenção. Não posso deixar de relacionar essas pessoas ao fato pavão, que exibe nas suntuosas penas a admiração dos outros. É tudo quanto essa pobre ave possui para atrair a atenção, pois sua forma e a voz nada tem de atrativo. Então, Ellen G. White, ela diz que nós nos tornamos igual um pavão quando nós usamos esses atrativos que a palavra de Deus condena. Ela diz que talvez seja a única coisa que nós temos a mostrar perante o mundo. Devemos vestir de uma forma modéstia. Vestir-se modestamente implica em que o vestuário deve prover coberturas adequadas para o corpo, de modo que outros não sejam embaraçados ou tentados. Esse princípio é especialmente relevante hoje, quando a indústria da moda procura vender vestes, joias e cosméticos que exploram os poderosos impulsos sensuais do corpo humano. Mesmo se isto significa vender produtos que promovem orgulho e sensualidade.
pois as indústrias da moda, elas vivem hoje, e sempre foi assim, à custa do corpo humano, levando o ser humano a exibir a sua nudez, a exibir todo o seu corpo para poder vender. Então, se uma moda ela não é devassa, ela não é depravada, então ela não é moda. A indústria não vai ganhar dinheiro. Essa semana eu fui comprar uma calça e cheguei na loja e eu falou, meu amigo, eu procuro uma calça. Eu falei, mas eu não quero uma calça apertadinha nas minhas pernas, coladinha. Ele falou, meu amigo, você não vai encontrar. Ele falou, se eu trouxer uma calça que não seja coladinha, que tenha bastante elástico, eu não vendo. Ela vai ficar mofando. Então eu tenho que trazer roupas que estão no auge. Eu tenho que trazer roupa que está na moda. Certo? Eu tenho que vender calças que seja bem coladinha, que deixe o homem todo apertadinho. Ele falou para mim. Ele falou, mas eu vou encontrar a roupa que eu estou querendo. Então é assim que as indústrias da moda, da qual Satanás inspirou, têm trabalhado para corromper o nosso mundo. A Bíblia explicitamente condena a aparência sedutora. A Bíblia diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção, para uma pessoa com intenção impura, já pecou com ela. As vestes reveladoras promovidas por alguns modistas da vanguarda despertam paixões sensuais em quem contempla e contribui para a depravação atual. Então, as roupas que hoje é usada, elas contribuem para a depravação moral que hoje existe em nosso mundo. Deus nos convida a nos vestir modesta e decentemente, não só para prevenir o pecado, mas também para preservar a nossa intimidade. Pessoas que querem pecar, pecarão. Não importa quão modestamente vestidas estão as pessoas que veem. O propósito da modéstia é não só de prevenir desejos sensuais, mas também preservar algo que é muito frágil e não obstante fundamental para a sobrevivência da relação conjugal. Então, irmãos, nós colocamos portas numa casa, janelas, por quê? Para guardar os nossos objetos, para prevenir que um estranho entre sem a nossa permissão. Então, as nossas roupas, as roupas que Deus promoveu, as roupas que a palavra de Deus aprova, são as portas e as janelas que vai impedir de um estranho entrar no teu e no meu relacionamento. Então, o teu corpo, se você é uma pessoa casada, pertence ao teu marido ou à tua esposa. Se você é solteiro, pertence a Deus. Então, a partir do momento em que você e eu, nós agora começamos a mostrar nossa nudez, nós estamos convidando as pessoas, entre, tem acesso, pode entrar. Então, as roupas, elas vai resguardar, vai nos prevenir de um desastre em nossa vida espiritual. Ela promove pureza. É o livro de Isaías, capítulo 3, é o versículo 12 e 14, que fala da arrogância das filhas de Sião. Outro exemplo esclarecedor de como roupas e ornamento extravagantes incentivam o orgulho e a autoglorificação, ao invés da adoração a Deus, é encontrada em Isaías. Essa passagem é da mais alta significância, porque contém não apenas as descrições mais detalhadas dos vestuários e itens
das joias e roupas finas usadas pelas mulheres abastadas de Jerusalém, mas também porque faz a mais terrível denúncia do orgulho e a altivez demonstrada através do uso desses artigos. A causa do julgamento divino é que o povo abandonou a Deus, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto sua língua e suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua glória, sua gloriosa presença. Isaías 3:8. Isaías taxativamente coloca a culpa da apostasia do povo em seus líderes e nas mulheres ricas dentre eles. Com respeito aos líderes e profetas, disse: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados. Ao invés de serem os guardadores da vinha, ou seja, da nação de Israel, os líderes civis e religiosos devoravam o povo, enriquecendo-se à custa dos seus pecados. Isaías continua a severa reprovação, focalizando agora não mais a influência negativa dos líderes, mas das mulheres da classe alta, que eu acredito que hoje, em nossos dias, seriam as mulheres dos pastores, dos anciãos, dos líderes de nossa igreja. Diz assim: que possivelmente eram as esposas e filhas dos próprios líderes. Semelhança de Amós, Isaías parece considerar as mulheres algumas vezes responsáveis pela opressão praticada pelos seus líderes. Isaías 3:12 lá diz: as mulheres os governam. As mulheres os governam. É o que nós encontramos naqueles dias. Isaías inicialmente descreve como as filhas de Sião exibem seu orgulho, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá descobertas as suas vergonhas. O orgulho interior das mulheres de Sião é demonstrado extremamente pelo modo de caminhar, com as cabeças empinadas, para serem admiradas, e com olhos maliciosos, e andar afetado com olhadelas que tingiam inocência, procurando a atenção para si mesmos, pelo tilitar de pequenos sinos preciosos aos seus calcanhares. Por isso eu, o Deus eterno, vou castigá-los, raparei as suas cabeças e deixarei carecas. Deus diz: naquele dia o Senhor tirará das mulheres de Jerusalém todos os seus enfeites, os que ela usam nos tornozelos, na cabeça, os colares, os brincos e as pulseiras. Tirará os véus, os chapéus, os enfeites para os braços e os cintos e faixas. Tirará os frascos de perfumes, os talimãs, os anéis, as argolas de usar no nariz, os vestidos luxuosos, os mantos, as bolsas e as saias transparentes. Então, naqueles dias, olha como a palavra de Deus descreve as mulheres de Israel. O Deus eterno disse: vejo como as mulheres de Jerusalém, e eu transcrevo hoje para os nossos dias, vejo como as mulheres adventistas do sétimo dia são vaidosas, andam com o nariz empinado, diz a palavra de Deus. Irmãos, eu pergunto, o que leva uma mulher a dar passos curtos? Naqueles dias, as mulheres de Jerusalém andavam com passos curtos. O que leva uma mulher a dar passos curtos?
Eu digo saias apertadas, os sapatos salto altos. As mulheres que usam saias apertadas que definem o seu quadril, porque gostam de mostrar o perfil do seu corpo. É o meio para seduzir os homens. As sandálias salto altos as deixam mais sexy, faz com que elas rebolem. É isso que as saias curtas, as saias apertadas. As mulheres de Israel naqueles dias, elas tinham suas saias, seus vestidos tão apertadinhos, os sapatos altos. Então, levava os homens de Israel a enlouquecer. A enlouquecer. E os maridos daquelas mulheres, elas conseguiram dominar através do sexo. Através do sexo, através da sensualidade, elas conseguiam dominar os seus maridos. Eram homens fracos, homens corruptos, homens que se deixaram apostatar pela apostasia de suas esposas. Hoje, nós encontramos a mesma apostasia dentro de nossa igreja. Nós encontramos os mesmos fracassos dos nossos líderes. São mulheres ímpias que têm levado a nossa igreja à apostasia. Têm levado a nossa igreja a uma apostasia. Nós olhamos aqui o quadro dessa mulher, está com uma saia apertada. A gente dá para ver que o corpo dela, a roupa está bem colada. Então, esse é o padrão hoje de nossa igreja. É um padrão mundano. Esse tipo de roupa não é aprovada. Aparece o perfil do corpo. Os homens, ao olhar, ele desenhou, ele imagina o corpo dessa mulher. Os sapatos altos, além de causar varizes, um problema de coluna e tantos males na saúde, também faz com que a mulher se torne mais sexy. Faz com que as mulheres, ao andar, rebole, certo? E os homens que estão na rua olhando, possa ser ela crente ou não, os homens fazem um fio-fio, olha e fala, olha a irmã ali, olha. Olha a irmã, olha como a irmã é, olha como a irmã está rebolando. Olhe para a irmã, certo? E esse é o evangelho que as nossas irmãs estão pregando. Esse é o evangelho que as irmãs estão levando. Um evangelho que desperta as paixões carnais das pessoas do mundo e de nossa igreja. Irmão, se Deus quisesse que as mulheres usassem sapato alto, com salto alto, ele teria feito os pés de cada mulher nesse estilo. Ele teria feito um design nesse estilo e não precisaria adquirir um sapato. Mas nunca foi plano de Deus que as mulheres usassem sapato salto alto. Não, nunca foi plano de Deus, porque traria doença, traria desconforto. Aqui nós estamos olhando as ovelhas de hoje, querem andar assim na igreja. Esse é o estilo das ovelhas de hoje. A admoestação de Paulo para que nos vistamos com reverência é especialmente relevante para os cristãos hoje. Quando as modas modernas rejeitam a reverência e o respeito com base para as relações humanas construtivas, a mulher cristã é chamada a vestir-se decentemente, não para que sejam menos atraentes, mas para preservar e proteger algo frágil que pode ser facilmente perdido. Sua capacidade de ter intimidade com seu marido e a experiência que enriquece a vida de ambos. Privacidade, a razão para vestir-nos de uma forma decente é preservar privacidade. A roupa pode produzir reações íntimas. A roupa ela pode criar muitas reações íntimas. Blusas apertadas. Falar um pouco da blusa. Dentro desse estudo eu procurei focalizar cada ponto, não deixei escapar nada.
daquilo que hoje está acontecendo no nosso meio. Ellen G. White fala no livro Ciência do Bom Viver, a página 293, ela diz: cada peça do vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a roupa se erga correspondentemente. Ou seja, a blusa não deve ser colada no corpo para definir os seios, definir o corpo da mulher. Modelos modernos ofensivos à moral, decotados, transparentes, com aberturas na frente, atrás e nos lados, ou blusas com mangas curtas, são as chamadas, quando eu entrei na igreja adventista, eram as chamadas blusas mangas engana pastor. As blusinhas curtinhas que vêm até aqui. Ellen G. White diz que é um crime as mulheres estar mostrando os membros. Blusas que, quando uma mulher ela ergue o braço ou se abaixa, alguém dali consegue olhar os seios delas devido à manga da blusa ser tão curta. Ou decotadas que, a ela se abaixar, quem está na frente consegue olhar os seios delas. Certo? Ou então tão apertada que definha os seios, né, da mulher, que hoje são chamadas as popozudas, né? Hoje a nossa igreja está cheia de popozudas. As mulheres fazem questão de comprar um sutiã bem apertado, erguer os seios para cima, coloca aquela blusa bem degotada e, meu amigo, e aí vira um verdadeiro carnaval hoje dentro de nossas igrejas. Ellen G. White, ela diz: é uma vergonha para nossas irmãs esquecer tanto o seu santo caráter e o dever que têm para com Deus, que imitem as modas do mundo. Não há desculpa para nós, senão na perversidade de nosso coração. Sim, irmãos, não há desculpa para nós. Então, as minhas prezadas irmãs, é muito difícil hoje para uma irmã encontrar roupa em uma loja. Por quê? Porque Satanás, ele está mandando fabricar roupas. Ellen G. White, ela diz que esse mundo se tornaria uma segunda Sodoma. O mais aconselhável seria as irmãs comprar tecidos, aprenderem a costurar ou levar suas roupas numa costureira e dar modelos de blusas decentes para poder se vestir. Mas a maioria de nossas irmãs, elas têm vergonha de usar uma blusa de tecido, de mandar confeccionar blusas. Tem vergonha de andar com uma blusa com uma manga um pouco comprida. Elas dizem que não são velhas, que isso aí era para o tempo de Ellen G. White. Certo. Irmãos, nós não estamos aqui para agradar o mundo. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para agradar Jesus Cristo. Nós estamos aqui para ser diferente do mundo. Nós temos uma missão, temos um alvo. Esse aqui é um estilo de blusa. Essa senhora está usando com uma blusinha, manga curta. E essa blusinha aqui, a palavra de Deus condena. Isso não é uma blusa que retrata um verdadeiro cristianismo. Nós iremos entrar agora na história do vestuário, chama-se o traje americano. E nós iremos ver aqui, foi na década de 1850 que iniciou um movimento reformatório lá na América do Norte com respeito a mudanças de roupas, mudanças de vestuário. Iniciou um chamado Movimento da Mulher. Nós não iremos ler todos os textos. Mais na frente nós encontramos em maio de 1851, Amélia Brown introduziu a reforma do vestuário.
Essa mulher era defensora dos direitos da mulher, o movimento feminista. Então nós olhamos aqui, nós iremos agora chegar ao começo de uso de calças dentro de nossa igreja. E isso é muito polêmico hoje. É muito polêmico a questão da calça. Quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, nós não olhávamos mulher de calça. Era disciplinado uma mulher que fosse vista com uma calça. Era disciplina na igreja. Então, havia uma censura. Se ela era uma cantora, ela era excluída de suas atividades. A igreja ainda tinha um pudor, os líderes ainda tinham uma noção da verdade. Então, mulher não usava calça dentro de nossa igreja. Irmãos, nós iremos fazer uma parada em nosso tema, em nossa palestra. Iremos agradecer o Senhor, fazer uma oração e depois nós retornaremos com o assunto, porque o assunto é muito delicado e ele precisa hoje ser compreendido por nossa igreja. Tanto hoje a nossa igreja denominacional, organizacional, como aqueles que se dizem da verdade presente. Hoje nós precisamos esclarecer o assunto, porque a maioria das pessoas que se dizem verdade presente, que se dizem grupo leigo, eles vivem uma mundanidade tão tremenda quanto o povo do mundo. Que eu falei agora há pouco, muitos acham que pregar a verdade presente é só ir para o campo. Outros acham que é só deixar de comer carne. E andam de qualquer forma, se vestem de qualquer forma, achando que são diferentes simplesmente porque não compraram mais 1 quilo de carne e colocaram para cozinhar. Ou acham que são diferentes, que simplesmente mudar para o campo é o suficiente, que eles já estão justificados, já estão preparados para o céu. É uma chamada justificação pelas obras, que está acontecendo hoje também dentro dos movimentos que se dizem de verdade presente. O diabo está cegando de uma forma que muitos não percebem. Vamos orar ao Senhor nosso Deus para agradecer. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por ter nos conduzido até aqui no estudo da Tua Palavra. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, em nome de Jesus, a darmos continuidade neste tema. E que Teu povo, Senhor, seja esclarecido com respeito à conduta cristã. Não para acharmos que somos justificados pelas obras, não porque a roupa vai nos levar para o céu, não porque a roupa... Não, mas a roupa, Senhor, é o modo de nos identificarmos ao mundo. É o modo de dizermos, olha, o que Jesus fez na minha vida. É o modo de preservar nossas intimidades, preservar nosso corpo. E assim pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém.